Bem, pessoal do primeiro ano, nessa atividade a gente vai falar sobre funções inversas. Observe aqui uma aplicação de funções inversas. Você tem esse gráfico, gráfico 1, que é composto pelos pares 50 e 45, 100 e 55, 150 e 65 e 275, né? Aqui você tem o conjunto, o domínio desse gráfico 1 são os números 50, 100, 150 e 200. E a imagem 45, 55, 65 e 75. Você tem esses pares que eu já falei. E o gráfico 2 representa o gráfico inverso disto. Pode observar que você tem o que era imagem no gráfico 1 passa a ser imagem no gráfico 2. O que fazia parte do domínio do gráfico 1 passa a ser a imagem no gráfico 2. No gráfico 2 você tem o domínio 45, 55, 65, 75 e a imagem 50, 100, 150 e 200. Os pares passam a ser 45 e 50, 55 e 100, 65 e 150 e 75 e 200. A gente diz aqui que há uma correspondência bionívoca. Você observa que se a relação F representa o gráfico 1, você tem que essa relação é uma função, né? E cada elemento de A, né, vai em um único elemento de B, tem uma correspondência com um único elemento de B. E vice-versa, você observa que a função inversa, né, que está sendo chamada de FA-1 aqui, cada elemento de A vai em um único de B. A gente diz que tem uma correspondência bionívoca, por isso que ocorrem funções inversas aqui. A quantidade de elementos de A é a mesma quantidade de elementos de B, e além de ter essa quantidade igual, não pode um elemento de A ser dois elementos de A serem correspondidos com um de B, né? É necessário que sejam elementos diferentes. Vamos ver aqui um contra-exemplo. Olha, aqui nesse conjunto, a relação G, que leva os elementos de C em D, não há uma correspondência bionívoca. Você vê que isso até é função de G, a função G de C em D, né? Mas que essa função G não tem uma inversa, porque não há uma correspondência bionívoca aqui. Se você quiser inverter G, você tem que o 7 vai no 2, 7 se corresponde com 2 e 7 se corresponde com 8. Então essa inversa não seria uma função, né? Uma função não pode ter uma imagem, um domínio, elemento do domínio com duas imagens. Isso não representa uma função, pelo que a gente já aprendeu. Então, nesse caso aqui, essa função g não é invertível. Aí vocês têm aqui a definição de função inversa, né? Sendo a função f de a em b uma correspondência bionívoca entre os conjuntos a e b. A função inversa de f é a função f a menos 1. Isso é só uma notação, viu? Não representa uma potência, não. Isso é uma notação. F a menos 1 de B em A. Então, se F é uma função de A em B, a invertível, a função inversa, F a menos 1, é uma F de B em A. Tá o quê? Se F de x é igual a y, então F a menos 1 de y vai ser igual a x. Para quaisquer x e y com x pertencente a A e y pertencente a B. Você tem uma representação aqui nos diagramas, né? Se x vai em y através da função f, você tem que a função inversa leva y em x.
A função f é uma função de a em b, f é menos 1 é uma função de b em a. Um exemplo aqui que o autor citou são as unidades da federação, ou seja, cada estado e sua sigla, né? Cada estado tem uma sigla. A inversa disso seria: cada sigla é correspondente a um estado, né? Os primeiros exercícios eu vou abordar só isso, essa questão de conjunto, imagem, né? Outra coisa que você vai observar é que o domínio da função f vai ser a imagem da inversa. E a imagem da função inversa vai ser o domínio, a imagem de f vai ser o domínio da inversa. Eu vou abrir agora nos exercícios eu vou pedir que vocês façam o exercício 48 e o 49. Aqui vocês observem nesse exercício 48 a função f representada por esses 4 pontos, né? A função f tem os pontos menos 2 e menos 3, 4 e menos 2, menos 1 e 2, e 1 e 4. Letra A está pedindo que vocês representem um plano cartesiano, o gráfico de f a menos 1, ou seja, da inversa de f. Então, no lugar de menos 2 e menos 3, vocês vão representar o ponto menos 3 e menos 2. Vocês vão ter que representar também o ponto 2 e menos 1, o ponto menos 2 e 4 e o ponto 4 e 1 no plano cartesiano. Item B, quais são o domínio e o conjunto imagem de f, né? O domínio, vocês vejam que de f são 2, menos 1, 1 e 4. E a imagem, menos 3, que é a imagem de menos 2, né? É o conjunto formado por menos 3, 2, 4 e menos 2. Faça o que se pede no restante, viu? Nesse exercício 49, vocês devem observar que uma observação que eu já falei aqui, que o domínio de f é igual à imagem da inversa. A imagem de f é menos 1. Então a imagem de f é igual ao domínio da inversa, né? O domínio de f é menos 1. E aqui vocês devem observar que esse domínio você vai ter x menos 3 diferente de 0, ou seja, o x tem que ser diferente de 3, né? Então, nesse caso, vocês vão ver que o domínio aí da função f, domínio de f, é igual ao conjunto formado pelo x que pertence aos reais, tal que x é diferente de 3. Que isso vai ser a imagem da função inversa, né? Falta só vocês organizarem, escreverem direito e organizarem e postarem no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais.